Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Há 2 domingos atrás, nós começamos uma série. O que está dito na tela mesmo aqui, atrás de mim? Consegue ler? Na Era do Espírito. Nós começamos essa série há 2 domingos atrás. Domingo passado ela foi interrompida, né? Porque de manhã deu esse episódio, eu precisei dar uma atenção para minha mãe. Paulinho pregou, o Patrick pregou de manhã, o pastor Paulo pregou à noite, não é? E hoje a gente retoma o assunto e vamos avançando nele à medida que o Espírito Santo vai nos permitindo e nos conduzindo, né? E nós queremos pensar sobre isso nos próximos domingos. Então sugiro a você algumas coisas. Primeiro, não falte. Segundo, traga alguma coisa para você anotar. Né? Um caderno, abra uma nota no seu smartphone, um tablet, alguma coisa assim. Coloque as ideias, vai fazer bem para você. Nós aprendemos à medida que escrevemos e faz parte dos estudos e reter aquilo que a gente ouve a anotação. Então faça isso, desafio você, vai fazer bem para você. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia e, por favor, quantos têm uma Bíblia física? Deixa eu ver só quem está com a Bíblia física, levanta ela aí, deixa eu ver, olha só, ok, o backup está aí na mão, muito bom, muito bom. Quantos têm uma Bíblia virtual, não é? Como é que a gente chama essa? Digital, quantos têm? Eu estou com a minha digital aqui também. Joia, muito bem, habitue-se sempre a trazer o culto. A Bíblia física, ela ajuda você, tá certo? Por exemplo, ontem foi feita uma dinâmica lá no acampamento das mulheres e ninguém usou Bíblia virtual, era só a Bíblia física. Aí grita lá, Hebreus não sei das quantas, pronto, já virou um negócio. Então é bom você se habituar com a Bíblia física também, isso te ajuda e é importante. Posso pedir para você ficar em pé? Vamos ficar em pé? João capítulo 16, eu já disse isso, versículo 7. João capítulo 16, versículo 7. Pronto. Dá uma olhadinha, vê se não tem alguém sem as escrituras perto de você, de modo que você possa auxiliar nessa hora. E eu peço para você ler em voz alta, 1, 2, 3 e já. Muito bem, gostei, muito bem. Diversas versões, traduções diferentes, e você leu muito bem. Eu só vou agora pedir para a gente ler junto mais uma vez. Agora você já se familiarizou com o texto, eu chamo você a ler em voz mais alta um pouquinho, tudo bem? João capítulo 16, versículo 7, aí na sua casa também faça a leitura, é importante que você participe conosco. 1, 2, 3 e já. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Diga amém aí onde vocês estão. Amém. Vamos orar mais um pouquinho? Você sabe como oramos nessa hora, então peço para você orar um instantinho nesse momento. Ore a Deus. Aí na sua casa também. Ore a Jesus aí conosco. Que o Senhor está aqui, que o Senhor está ministrando as suas ovelhas. Então oramos ao Senhor e consagramos esse tempo da observação da sua Escritura, da sua santa palavra. Então ministra aos nossos corações, continua ministrando aos nossos corações, essa é a nossa oração, por meio de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, você pode se sentar. Há 2 domingos atrás, nós começamos a pensar nesse tema e começamos a pensar da perspectiva de Pentecostes. Usamos Atos 2
para observar essa ideia do surgimento do que a gente está chamando aqui, propondo essa ideia de uma nova era, de um novo tempo, não é? De uma nova ação, de uma nova perspectiva, de um novo momento da ação do Deus Trino, não é? Em relação a essa terra. E estamos pensando nesse período como esse tempo onde o Espírito Santo age de uma forma intensa sobre essa terra e de uma forma específica, uma forma diferente sobre a terra. João 16, 7, ele nos apresenta o supremo pastor. Não é? Nós dissemos aqui um tempo atrás, quando pensamos sobre a questão da igreja, nós pensamos que Jesus é a base da igreja, ele é a pedra angular. Sobre ele, sobre o fato de que ele é o Deus encarnado, sobre o fato de que ele é o Salvador da igreja, sobre o fato de que ele morreu por causa do seu povo e ressuscitou para salvar o seu povo, sobre o fato de que não há salvação em nenhum outro. Sobre essa base, a igreja de Jesus está edificada. Além dele ser a pedra fundamental da sua igreja, ele se apresenta como o cabeça do corpo que é a igreja. Ele se apresenta como noivo da igreja. Ele se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? É isso mesmo. Jesus é tudo isso. E isso é maravilhoso para nós. E nesse texto especificamente, você pode perceber o coração pastoral de Jesus Cristo em relação à sua igreja. Em relação aos seus queridos, em relação aos seus filhos e filhas. Ele está aqui agora com um grupo de seus discípulos, e é interessante isso, porque a partir do capítulo 13 de João, a gente observa que de 13 em diante do Evangelho de João, Jesus está nas suas últimas horas com seus discípulos. Certo? É aquela quinta-feira ali que ele está para ser entregue, vai ser preso ali pela madrugada, crucificado na sexta-feira. Então, nesses momentos próximos à sua morte, ele está falando de uma série de coisas para o seu povo, pastoreando aqueles seus discípulos, seus amigos que caminharam com ele durante tanto tempo. E esse texto aqui, em outros momentos também, mas especificamente esse texto, a gente percebe o coração pastoral de Jesus. Você prestou atenção no texto? Ele disse o seguinte: na boa, gente, olha para mim, é melhor que eu vá. Certo? Na boa, gente, olha para mim, não foram as palavras dele, tá certo? Ele falou de outro jeito. Ele falou assim, na verdade, não é? Ele disse o seguinte para os seus discípulos: olha, é melhor para vocês que eu vá. Quantos aqui já deram um presente gostando de dar aquele presente? Levanta a mão. Quantos aqui já fizeram isso? Se você tivesse tirado uma foto sua quando você está entregando aquele presente lá, o seu rosto não ia ser esse aí que você está agora. Quando você dá um presente com vontade, você faz um favor com vontade, os seus olhos geralmente estão brilhando, não é? O seu rosto está... E eu fico imaginando que quando Jesus está reunido aqui com seus discípulos, eu acho que o rosto dele, ele está expressando uma seriedade, mas um tom de bênção. Ele está derramando algo especial sobre os seus amigos. Ele está dando uma notícia boa para eles. Ele está dizendo o seguinte: tem um outro. Gente, vocês não estão entendendo. Tem um outro. Mais ou menos isso que Jesus está falando. Tem um outro que vocês precisam conhecer. O Senhor não fala muito aqui, mas Ele é o Consolador, vai ser o melhor amigo de vocês, Ele vai andar com vocês o resto da vida. Então, para vocês, entendam bem o que eu vou te falar. É melhor que eu vá. Olha o que Jesus está dizendo para eles. É melhor que eu vá. Vocês vão sentir minha falta, vocês já estão aí preocupados, vocês já estão aí com saudade, vocês já estão aí entristecidos, só porque eu falei que eu vou embora, mas é melhor que eu vá. Porque a hora que eu for, vai vir o outro. E o outro vai ser melhor para vocês. É isso. Então o Senhor Jesus, ele está inaugurando, aliás, ele está anunciando, ele está colocando uma luz, ele está colocando uma lupa, não é? Sobre a chegada do bendito Espírito Santo. E ele dizia para os seus amigos: esse tempo vai ser muito melhor para vocês.
E nós queremos pensar nesses próximos domingos, a ideia nessa série é percepção. Diga comigo, percepção. A ideia dessa série é que a gente o perceba, não é? A ideia nessa série não é a gente ficar anotando um monte de coisas, de informações, e sabermos dizer algumas coisas. Sim, isso é importante para nós, informações são importantes, tanto que o Senhor as cataloga, Ele as coloca à nossa disposição aqui, para que a gente as tenha. Mas a ideia é refletirmos sobre verdades bíblicas, sobre o Espírito Santo, a ponto de que Ele seja percebido no nosso ajuntamento, na pessoa que está do nosso lado, e no trono dele, que é o nosso coração, cada um de nós. Essa é a ideia nesses dias. E aí então, à medida que a gente percebe estas verdades, um tempo de amadurecimento, de avanço, se instaure na minha e na sua vida, na relação com Ele. Nós vamos visitar fundamentos bíblicos, diga comigo, fundamentos bíblicos, acerca da presença, acerca da pessoa e acerca da obra do Santo Espírito de Deus. Pregar esse tema que é quase um grito de misericórdia a Ele, não é? Porque como pastor dessa igreja, e na verdade eu não sou o pastor dessa igreja, eu estou pastor dessa igreja, não é verdade? Pastores passam e a igreja fica. A minha preocupação nesse tempo, e como gente também, como crente, é um gemido pela percepção da realidade que a palavra de Deus descreve para mim e para você, na nossa relação com essa pessoa bendita. Nós estamos dessa perspectiva. Tudo bem? Podemos ir então? Ótimo. Então, primeira coisa que eu quero observar com você. O Espírito Santo está sempre conosco. Diga comigo. O Espírito Santo está sempre comigo. Mas nem sempre eu estou com Ele. Deixa eu explicar isso para você. Quando a gente parte para estudar o Espírito Santo, eu e você deveríamos partir para estudar o Espírito Santo, partimos da sua presença e não da sua ausência. Essas coisas vão ficando claras daqui a pouquinho. Então, o Espírito Santo está sempre com o crente. Quantos salvos pela graça de Jesus Cristo temos aqui nessa noite? Você que tem certeza que nasceu de novo, certeza que entregou a vida para Jesus, você se lembra quando entregou a vida para Jesus, você já foi percebendo as mudanças que Jesus foi fazendo em você. Nós lamentamos muito o fato de que muitas pessoas que ocupam os nossos assentos, eles simplesmente trocaram de práticas religiosas, eles não se converteram a Jesus Cristo. Então, se você está aqui nessa noite, ou me ouvindo por aí, só trocou de prática religiosa, eu preciso dizer algo para você, e a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus salva, liberta, transforma, Ele quer que você nasça de novo, o Espírito Santo produz isso na nossa vida. Então, toda pessoa que tem o Espírito Santo pode levantar a voz para dizer: o Espírito Santo está sempre comigo. Certo? Essa é a grande verdade. Qual é a outra verdade? É que nem sempre eu estou com Ele, e essa é a ideia que eu quero explicar agora. Ele está sempre comigo, mas geralmente eu estou olhando para o outro lado. Certo? Você já teve a desagradável experiência de estar conversando com alguém e a pessoa não estar ali? Certo? Pois bem, essa é a grande verdade minha e tua acerca do Espírito Santo. Ele está sempre comigo. Mas eu estou muito preocupado com a minha aposentadoria, com o meu patrimônio novo, com o meu título novo, aquela enfermidade, com o meu filho. Nossa, eu estou aqui tão envolvido com tantas outras coisas, pensando aqui e ali acerca de uma série de outras coisas que às vezes eu não estou percebendo Ele. Ele está perto, mas a minha mente está longe. Ele está perto, mas eu estou distante dele, sem lhe dar a devida atenção. Diga comigo, dar a devida atenção. Dar a honesta atenção, dar a inteira atenção. É isso que às vezes a gente faz muito pouco na vida. Eu penso que eu e você defraudamos o Espírito Santo muitas vezes. Essa é uma prática dos crentes.
Na verdade, a gente vai estudar isso em alguns domingos, diz lá, não entristeçais o Espírito Santo, não resistis ao Espírito Santo. Essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para o crente. Certo? Esses são pecados do crente. Por causa da nossa desatenção, a gente percebe tudo menos Ele. Então o Espírito Santo está sempre com o crente. O problema é que a minha mente nunca está com Ele. Eu nunca estou percebendo. Eu nunca estou dando às vezes espaço para as suas insistências comigo. Ouça-me. O Espírito Santo está mais perto de mim e de você do que você jamais imaginou. O Espírito Santo, irmãos, não está naquele culto. Muito embora, sim, Ele faz presença nos cultos. Aleluia. Então, aqui no nosso meio, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo não está só com aquela irmã, ou só naquela igreja. O Espírito Santo está dentro de um salvo. Tem algum salvo aqui nessa noite? Então você poderia levantar a sua voz e dizer, o Espírito Santo está dentro de mim. Ouse dizer isso. É muito importante, porque é uma questão de concordância. Irmãos, se eu chego para você e digo uma verdade para você, uma verdade, e você fala o seguinte, eu não acredito, mas de jeito nenhum. O que você acabou de dizer? 5 segundos para você. O que você acabou de dizer? Quando eu olho para você e digo, isso aqui é uma coisa, verdade absoluta, e você diz que não acredito de jeito nenhum. O que você acabou de dizer? Você diz, cara, você é um mentiroso. É quase isso. Você não disse isso, mas disse. Pois bem, se o texto sagrado diz que o Espírito Santo está dentro de um salvo, e você não concorda com essa realidade, o que você está fazendo? Ok, muito bem, você está ofendendo o Espírito da verdade. E esse é um pecado da igreja de Jesus Cristo. Muitas vezes, nós olhamos o Espírito Santo como alguém no outro. E não aqui. Esse é um ponto de partida dessa série. Nós estamos nessa série por uma questão de alinhamento. Diga comigo, alinhamento. Nós queremos olhar a verdade das Escrituras e dizer, se está escrito é verdade, então essa verdade se aplica à minha vida, louvado seja o Senhor. Nós estamos abrindo os textos para pensar nisso dessa maneira. E eu quero que você folheie a sua Bíblia comigo aí agora. Nós vamos fazer isso nessa série. Algumas vezes eu quero que você venha para 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Veja se não tem alguém do seu lado sem as Escrituras. Compartilhe, nós vamos ler juntos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não importa como está a sua versão, eu peço que você leia em tom alto. Você precisa ouvir o que você está lendo. 1, 2, 3 e já. Aleluia. Aleluia. Tem algumas verdades aqui nesse texto. Nós já abordamos esse texto em algumas outras ocasiões, dando outras ênfases. A ênfase aqui agora é essa. Vocês não podem ignorar uma verdade profunda. Vocês são templo do Espírito Santo. E diz o seguinte, e Ele habita onde? Em vós. Ele habita em mim. Ele vem da parte de Deus para mim. É aquele outro que Jesus disse, Ele estará para sempre com vocês, porque vai habitar dentro de vocês. Ele chegou. Não é? E o texto bíblico diz que então Deus enviou esse Espírito para caminhar conosco, e eu e você então agora somos templo dele. Essa é a Santa Palavra. A Santa Palavra, ela é precisa. A Santa Palavra é totalmente crível, e essa é uma verdade para mim e para você, e nós partimos então dessa verdade nessa noite. O Espírito está muito mais perto de nós do que nós jamais imaginamos. O problema é que nós não damos tanta atenção.
Nós nos preocupamos demais com muitas coisas. É possível que você tenha entrado aqui nesse templo e não tinha nem falado ainda com o Espírito Santo. É possível que amanhã você levante cedo e saia na correria desabalada e não fala nada com o Espírito Santo. É possível que você tenha um problema difícil para resolver e você vai falar com todo mundo, vai correr atrás de todo mundo, vai usar todo o seu QI, todo o seu raciocínio, vai queimar um monte de fosfato e não vai orar o Espírito Santo em momento nenhum. E isso diz para mim e para você que o Espírito está tão perto de você e de mim, e nós às vezes estamos tão longe dele. Encerramos aqui um tempo atrás, dizendo que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Você poderia repetir essa frase para ele? Pode falar com ele aí onde você está. Olha, me perdoe, Espírito Santo, porque às vezes eu não considero isso. Luto para lá e para cá, corro para lá e para cá. Busco consolo aqui e ali e não atento para o fato de que o Senhor foi enviado para ser o meu consolador, o meu paráclito, aquela pessoa que está comigo o tempo todo. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e é muito importante que você se lembre quando fez isso. Essa noite pode ser uma noite maravilhosa para alguns, porque hoje, aqui nessa noite, você pode simplesmente levantar a sua voz, abrir o seu coração e dizer: Jesus, eu me rendo, Senhor, o Senhor é o meu Salvador, salva a minha vida, perdoa os meus pecados. E geralmente é assim que começa a nossa relação com Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. Então, o primeiro ponto na relação com o Espírito Santo é você parar de pensar nele fora, se arrepender e começar a pensar nele no lugar onde o Pai o colocou, que é bem dentro. Morada, templo do Espírito Santo, essa é a realidade de cada salvo. Isso é maravilhoso. Eu não sei como você pensa nisso. Às vezes a gente está tão acostumado com o tema que ele deixa de ser poderoso. A intimidade, a proximidade às vezes quebra o poder da intimidade. Mas veja, é impressionante isso. O mesmo Espírito que criou o universo inteiro. O mesmo Espírito que pousou sobre Jesus no batismo e agora ele unge Jesus, ele possui Jesus Cristo, porque naquele momento Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas havia aberto mão da sua glória, do seu poder. Ele age na terra, cura, expulsa demônios, ressuscita mortos, ele percebe o pensamento das pessoas por ação poderosa do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e andou pela Galileia operando sinais e maravilhas. Foi no poder do Espírito Santo que Jesus fez isso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí você precisa pensar nisso nessa noite. Que essa mesma pessoa, olha a grandeza dela, essa mesma pessoa, se você é salvo, ela está bem aí dentro. Bem aí dentro. Nós queremos pensar nisso, porque um dos termos utilizados nessa série é percepção. Diga comigo, percepção. É isso que nós queremos fazer. Nós queremos olhar a verdade das Escrituras e perceber a realidade dela em nós, nesse conjunto. Efésios 2, 22, aliás, deixa eu dizer isso para você ainda continuar assim, esse mesmo Espírito que criou tudo, que possuiu Jesus de Nazaré, ele faz do coração do crente o seu trono. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. O Pai está no trono. A Bíblia diz que Jesus Cristo está à sua destra. E o trono do Espírito Santo é o coração de cada crente. Percebe isso? É isso. Efésios 2, 22 diz que nós somos morada do próprio Deus, na pessoa do seu Espírito Santo. Então, perceber, diga comigo, perceber. Então, perceber esta verdade absoluta vai colocando a minha vida, meus negócios,
minha saúde, meus estudos, meus relacionamentos, minha autoimagem no eixo correto. E vai colocando a minha vida num nível mais alto. É isso que a gente quer imaginar nesses dias. Todo crente, além de possuir, ter dentro de si o Espírito Santo, conhece o Espírito Santo. Já ouviu a voz do Espírito Santo. Tem muita gente que fala assim, mas eu nunca ouvi o Espírito Santo. Ah, já ouviu sim. Já ouviu sim. Se você é salvo em Cristo Jesus, você ouve a voz do Espírito Santo mais do que imagina. O problema meu e seu é que às vezes nós resistimos a essa voz, mas que ouve, ouve. E o primeiro momento em que você ouviu a voz do Espírito Santo foi quando você nem queria muito ir lá naquele culto. Não queria ir mais de jeito nenhum. Eu nem gosto muito de crente, mas eu vou só porque minha avó chamou, meu amigo chamou, minha mulher chamou, e eu vou lá. Aquele incômodo para ir lá, por exemplo, que é a história de alguns, aquilo ali foi um constrangimento do Espírito Santo. E daqui a pouco o pastor pregou uma série de coisas lá, e você falou assim, quem contou minha vida para essa pessoa? Ou você pensou o seguinte, meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso desse jeito. Ou algo mais ou menos parecido. E daí daqui a pouco aquele pastor, ou aquela irmã lá naquele lugar, numa célula ou numa igreja, falou o seguinte, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, levanta a mão aí onde você está. E daqui a pouco você levantou a sua mão, às vezes sem nem saber por quê. E depois você estava na frente, chorando no meio do povo, e a sua vida nunca mais foi a mesma a partir daquele dia. Quantos aqui tiveram esse tipo de experiência? Você levanta a mão bem alto assim, olha, você deveria dar um glória a Deus aí. Isso. Essa é a realidade de alguns. Olhe para mim, por favor. Aquilo ali foi ação absoluta do Espírito Santo. Você ouviu a voz dele de maneira poderosa. Ele foi revelando Jesus Cristo para você. Sentado ali na galeria, cuidando das... Não está cuidando das crianças, não. Está só do lado da esposa, está o Murilo. Murilo pastoreia os nossos jovens aqui junto com a Carol. Carol está grávida do 3º filho. Salvo engano, a experiência do Murilo foi mais ou menos essa. Me ajuda aí, Murilo. Eu acho que ele estava lá numa balada. E ali no meio daquela balada, você percebe que não foi num culto com um pregador, nada, foi lá numa balada. E um convencimento de pecado tomou conta dele ali. E um tempo depois ele foi batizado aqui nessa igreja. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É mais ou menos isso, Murilo? Mais ou menos isso aí, pronto, é isso. O Espírito Santo, irmãos, ele sopra onde ele quer, do jeito que ele quer. E se de fato você nasceu de novo, o Espírito Santo falou com você e conduziu você naquele processo. E isso é maravilhoso para mim e para a sua vida. Então nós somos chamados a irmos nos desarmando, e a qualquer estudo que a gente vai fazer então agora sobre o Espírito Santo, a gente tem que fazer a partir da sua presença e não da sua ausência. Ausência para aqueles que não nasceram de novo, mas presença absoluta para todo homem e mulher que se rendeu a Jesus Cristo e tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Presença absoluta. Então sim, você ouviu a voz do Espírito Santo, pode não perceber muito, sim, você pode não ter dado muito espaço para Ele, avançado em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Você pode, como eu e tantos outros, resistirmos a Ele, não dado muita atenção a Ele, mas o Espírito Santo está dentro de cada filho e filha de Jesus Cristo. Essa é aquela hora que você dá um amém aí onde você está. Eu me lembro no dia em que eu experimentei, acho que um avivamento, uma transformação, minha vida deu uma guinada. Me lembro de dias ou não sei quanto tempo, semanas, em que um constrangimento tomava conta de mim. Estava no 5º semestre de Direito na universidade, fazia aula de manhã, fazia aula de noite, a grade era bem bagunçada minha naquele momento, fazia estágio, uma série de coisas. E um negócio começou a tomar conta da minha vida. Você nunca se rendeu a Jesus Cristo? Era a frase que começou a tomar conta do meu coração. Você precisa acertar a sua vida com Jesus Cristo. E esses pensamentos foram tomando a minha mente, essa impressão foi ficando cada vez mais forte dentro de mim. E um dia, gente boa, eu sabia o que tinha que fazer. Não foi nem num culto, não foi numa célula, não foi nem nada. Foi aqui na Biblioteca Central da Universidade Estadual de Maringá.
Tinha aula de direito de alguma coisa à noite, cheguei um pouco antes, subi uma escada que tem do lado direito da BCE ali, se você conhece, você sabe qual que é, agora está fechada, ninguém pode entrar ali mais, mas naquela época podia. Entrei, sentei lá em cima, e ali eu fiz uma oração que qualquer um deve fazer a qualquer hora. Eu falei: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor perdoa os meus pecados. Me salva. Sinceramente, eu achei que ia aparecer um anjo, irmãos, tocando uma trombeta poderosa, que a lua ia ficar, sei lá o quê, ia ter um tremor. Absolutamente nada. Subi para ter aula. Irmãos, e eu me lembro bem daqueles momentos, porque nada que não era essencial foi mudado. O Senhor começou a mexer dentro. Era essencial o Senhor tirar minhas culpas, e louvado seja o nome de Jesus. Ele removeu minhas culpas. Eu continuava sendo universitário, sem dinheiro, sem nada, não é? CEP era o mesmo, CPF era o mesmo, o currículo era o mesmo, mas o Senhor foi mexendo naquilo que era essencial. O medo saiu. A consciência de pecado ficou avolumada. Agora sim, um pecador convicto, mas um pecador perdoado pelo sangue de Jesus, salvo pela graça de Cristo Jesus, acolhido na família de Jesus Cristo. Uma sede pelas Escrituras tomou conta do meu coração. Então orar era prazeroso, ler Bíblia era prazeroso. Diz aqui para os irmãos que li o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, em um mês e uma semana, 4 semanas, 5 semanas. Devorei o texto bíblico de uma vez. E eu não só li o texto, eu li as anotações, eu fazia minhas próprias anotações, tenho um caderno lá em casa até hoje. Tudo porque Jesus entrou na minha vida, e eu me lembro que foi obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que apresentou Jesus para mim. E a partir daquele momento, então, ele começou a agir dentro de mim. Experiências poderosas foram sendo experimentadas depois daquilo, mas tudo parte desse momento. E essa é a minha história. Ela não é a tua história. A tua história não é a história do Murilo. A tua história não é essa minha, porque Deus trabalha de modo diferente com cada um de nós. O fato é que quando o Senhor trabalha na vida de alguém, Ele vai convergindo. A ação do Espírito Santo na vida das pessoas vai convergindo essas pessoas para Ele mesmo. Ouvir a voz dele, serem convencidas por ele, e aí agora ele passa a habitar dentro dessas pessoas, e ele vai gerar então arrependimento de pecados, adoração a Jesus Cristo. Ele vai produzir desejo por santidade, afastamento do pecado, avanço no processo de transformação da mente, pela renovação da própria mente. É isso que o Espírito Santo vai fazendo na vida de homens e mulheres que estão assentados aqui nessa noite, me vendo pela internet nesse momento, ou em algum outro momento da vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com você. Então sim, você já ouviu a voz do Espírito Santo. Sim, você conhece o tom do Espírito Santo. Ele pode estar um pouco esquecido e você precisa revisitá-lo. O que nós queremos ao longo dessa série é que você volte a perceber algumas coisas, porque seguramente, se você é salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo não está em nenhum outro lugar, ele está aí dentro. Pode estar reprimido, pode estar resistido, entristecido, mas creio que pela graça de Deus, ele ainda está aí dentro. Bendito seja o nome do Senhor. E se ele está aí dentro, há esperança para a sua vida e para a minha vida. Vamos avançar um pouquinho nessa ideia, e eu quero pensar com você no primeiro ponto sobre esse estudo do Espírito Santo, é que ele é uma pessoa. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. É um indivíduo, ele é um ente, assim como eu e como você, assim como Deus Pai, assim como Jesus Cristo. O Espírito Santo pode ser identificado e individualizado. Por favor, o Espírito Santo não é uma força, ou vento, ou unção, ou energia. Não. O Espírito Santo é tão real quanto essa pessoa que está à sua frente. Ah, que coisa boa!
Ele é tão real e ele se faz bem presente no nosso meio, como você está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui também, dentro de nós e andando no meio da igreja de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso para nós. Essa é a certeza do culto. Essa é o que move a adoração. A gente vem sabendo e tendo convicções da presença do Senhor. E como indivíduo real que é, ele tem algumas características pessoais, como você e eu, tais como vontade, ideias próprias e até emoções. O termo para emoções na teologia é antropopatia, né? Você pega algumas emoções humanas, coloca em Deus para a gente ter uma ideia. Deus se apresenta com aquelas emoções para a gente ter uma ideia, mais ou menos, acerca dele. Então, por exemplo, Atos capítulo 13. Vamos abrir a Bíblia? Temos um tempinho ainda ali. Atos capítulo 13. Nós vamos fazer um estudão bíblico esses dias, tá, pessoal? Então é assim que nós estamos observando. Ministramos a palavra, abrimos a Bíblia, lemos alguns textos. Atos capítulo 13. Um texto poderoso e um texto de partida para nós. Diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, dentre eles Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, parente de Herodes, que era o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha que coisa boa. A pessoa do Espírito Santo, ela tem vontade própria, ela tem ideia própria, ela dirige a igreja, ela dirige a congregação. Folheie a página, por favor, para o capítulo 16. Vamos ler 2 versículos, versículos 6 e 7 de Atos 16. Atos 16, 6 e 7. Preste atenção, nós estamos observando o Espírito Santo como uma pessoa, e aqui falando que ele tem ideia própria, vontade própria, como você tem e eu também. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, diga comigo, impedidos. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Percebe isso? Ótimo, então à medida em que você vai lendo as Escrituras, você vai percebendo aqui e ali que elas vão apresentando o Espírito como uma pessoa para mim e para você, e ele é uma pessoa porque ele tem vontade própria, ele vai dirigir a sua igreja, dirigir a sua vida e a minha vida de acordo com a sua vontade. Como pessoa, ele pode ser entristecido, diga comigo, entristecido. Vamos folhear a Bíblia mais para frente um pouquinho e vamos vir para Efésios no capítulo 4. Uma Bíblia física, Efésios está para frente de onde você estava aí. Efésios capítulo 4. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4. Texto clássico, muito importante, que nos ajuda a perceber essa característica pessoal, né, do Espírito Santo. Diz assim o versículo 30 de Efésios capítulo 4. Vamos ler juntos? Você me ajuda se fizer isso. 1, 2, 3 e já. Isso é maravilhoso. Você percebe o texto? Olhe para mim. Algumas mentiras e algumas ideias erradas vão tomando conta da gente, e a gente acha que não tem o Espírito Santo porque, por exemplo, a gente faz uma coisa errada. Percebe o texto? O texto, ele está se referindo a pessoas seladas, diga comigo, seladas. Ou seja, pessoas que têm o selo, a marca de propriedade do Espírito Santo. E para essas pessoas que são seladas, o texto diz o quê? Não entristeçais o Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, não é porque você pecou, não é porque você está sendo tentado, que você não tem mais a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo te deixou. Essas coisas vão entrando no meio da congregação, e essa religião vai dominando a gente vai sofrendo muito. Muitas pessoas que não usufruem, não avançam, elas não avançam porque elas estão sempre partindo da ausência, ao invés de partir da presença. Você sabe quem é que pode entristecer o Espírito Santo, segundo o texto ali? Os que foram selados. Então é possível, sim, que um crente saudável, amigo de Deus, templo do Espírito Santo, ofenda ele vez por outra.
É para essas pessoas que têm o Espírito Santo dentro de si, que vão ofender o Espírito Santo vez para outra, que esse texto diz o quê? O que que diz? Não entristeçam o Espírito Santo. Esse texto, o outro texto que diz algo parecido, diz o seguinte: se nós estamos na luz, como o Senhor está na luz, então, portanto, temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Se nós pecarmos, nós vamos confessar os nossos pecados e Ele vai nos perdoar os nossos pecados. Pedro, irmãos, era um homem cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Tão cheio, tão usado pelo Espírito Santo, que ele vai pregar diversas vezes, muitas pessoas vão se converter, vai curar paralítico, vai ressuscitar mortos. Lá vai Pedro com uma vida poderosa no Espírito Santo. Só que daqui a pouco ele chega num lugar onde só tem gentil, e ele é judeu, e ele fica de boa com os gentios. Os judeus não podiam ter muita amizade com o gentil, e naquela época a igreja primitiva ainda tinha essas barreiras. Mas Pedro chegava lá como um judeu que era, e se comunicava bem com a igreja dos gentios, que somos nós. Estava ali com eles, comia com eles, estava presente com eles. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós lá em Gálatas que quando chegam os judeus crentes para estar naquela região, sabe o que Pedro, homem cheio do Espírito Santo, faz? Dissimula, peca, dá mau testemunho. Aqui, irmãos, não está uma autorização para eu e você pecarmos. De jeito nenhum. Aqui está, irmãos, algo para você pensar, que pode aliviar você. Diante daquela situação, o apóstolo Paulo, diz o versículo Gálatas 3, salvo engano, versículo 3 por ali, Paulo resiste a Pedro diretamente e publicamente. Legal isso. A igreja se cura, a igreja se trabalha, a igreja se ajuda. Lá vai Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, dando mau testemunho, precisando ser repreendido, e outra pessoa cheia do Espírito Santo repreende ele, e a igreja avança para a glória de Jesus Cristo. Eu já disse isso aqui algumas vezes, preciso repetir, que há uma diferença muito grande entre uma ovelha e um porco. É assim, a ovelha, quando ela cai num brejo e ela se vê atolada ali, ela vai berrar, porque o brejo não é lugar dela. Amém? O porco não. O porco, quando ele cai num brejo, você já viu porco numa pocilga assim, antiga, daquelas, não essas limpinhas nossas hoje que o pessoal lava 3 vezes por dia, mas naquelas uma dos voos nossos, quanto você lembra daquele negócio? Alguém se lembra daquele ambiente? Pois é, quando o porco cai ali, ele chafurda, ele está em casa. Um crente, irmãos, que tem o Espírito Santo de Deus dentro de si, não vive no pecado, louvado seja o nome do Senhor, porque a presença do Espírito Santo vai incomodando ele aqui e ali. É possível que ele peque aqui e ali, ofenda o Senhor aqui e ali, mas o mesmo Espírito que está dentro dele vai convencê-lo, vai ministrar a ele, vai usar outras pessoas e a santa palavra, inclusive, para trazer esse homem e essa mulher para o prumo. Pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, ficam doentes. Pessoas que têm o Espírito Santo muitas vezes fazem negócio errado. Portanto, pare de viver uma vida culpada e comece a dar mais vazão à presença do Espírito Santo dentro de você do que às acusações de Satanás contra você. Essa é a verdade. Se você é um salvo pela graça, humildemente vai se rendendo ao Espírito Santo e ele vai cuidando da sua vida, porque você é templo dele. Abra sua Bíblia comigo agora para Tiago, capítulo 4, e nós vamos encerrar nos próximos minutos. Tiago, capítulo 4. Versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus. Depois vai ter Pedro, vai ter João, vai ter Judas, Apocalipse. Tiago capítulo 4, versículo 5. Eu vou ler. Diz assim a palavra: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura afirma, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Acho lindo esse texto. Tempo atrás, nas minhas devocionais, nesse texto, eu escrevi logo abaixo: ler esse texto hoje me lavou. Olha o que o texto diz. O texto diz o seguinte, que o Espírito que habita em nós, diga comigo, habita em mim. Se você é salvo pela graça, o Espírito está aí dentro, bem aí dentro, poderosamente aí dentro.
O Espírito que habita em nós tem ciúmes. Tem ciúmes, diz o texto. Ciúme aqui não é nenhum tipo de insegurança humana. O termo ciúme aqui, ele fala de um zelo intenso. Um cuidado intenso. Ciúme aqui fala da aversão que o Espírito Santo de Deus tem contra tudo. Diga comigo, tudo. Contra tudo que queira me afastar do amor de Deus e dos propósitos de Deus para a minha vida. Olhe para mim, por favor. Se você é salvo pela graça, você está muito melhor do que você imagina, porque o Espírito Santo está aí dentro. E ele tem ciúme de você. Imagina um negócio desse. O Criador do universo inteiro. Aquele que possuiu Jesus Cristo, ressuscitou Jesus Cristo. Ele está dentro de homens e mulheres como nós. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é graça de Deus, isso é propósito eterno. Lá na eternidade passada, Deus tinha esse propósito para mim e para você. Essa é a beleza de ser a igreja. E agora esse ser que está aqui dentro, ele tem ciúme de tudo que quer me afastar da presença de Deus. Portanto, alguns bens que estão tomando a sua atenção, você precisa saber que o Espírito Santo, por amor a você, odeia determinadas coisas. Algumas amizades que nós fazemos, alguns relacionamentos que nós mantemos, alguns títulos atrás dos quais nós estamos, algumas tentações que nós estamos admitindo, achando que nós podemos controlar aquele ambiente, alguns pecados que nós estamos escondendo. O Espírito Santo odeia todas essas coisas porque Ele ama profundamente o seu trono, ama a sua vida. Olha que coisa poderosa. Entende? Quando a gente diz então que nós precisamos de percepção dele, porque essa é uma verdade bíblica que nos escapa. Nós não pensamos muito nisso. O Espírito está olhando para nós e nós às vezes estamos olhando para tentações que Ele está odiando. O Espírito está olhando para nós, dentro de nós, e nós estamos querendo correr atrás de conquistas, de títulos que Ele está falando, isso não vai ser bom para você, mas de jeito nenhum. O Espírito Santo está dentro de nós estamos olhando para bens e coisas e tempos e séries, e nós não estamos prestando atenção nele. É uma questão de percepção para mim e para a sua vida. E eu agradeço muito o Espírito Santo, porque mais do que esse falatório todo que eu estou produzindo, eu creio numa ação poderosa dele na sua vida, porque se ele está aí dentro, ele está trabalhando no seu coração. Trabalhando no seu coração. Serão dias de trabalhar de Deus no seu. Nós estamos num tempo de alinhamento com essa pessoa maravilhosa e com a palavra de Deus. Diga bem alto comigo, o Espírito Santo. Você pode fazer melhor do que isso. O Espírito Santo, ele tem ciúme de mim, ele tem zelo por mim. Essa é a verdade. Isso deveria estar no nosso coração. Você não está largada por aí, irmã. Se a senhora é uma crente santa em Jesus, seu irmão é crente em Jesus Cristo, você está sendo cuidado. Se você é igreja de Jesus, nós estamos muito melhor do que a gente imagina. Olha o texto novamente, por favor, vamos ler o texto de novo. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura afirma é com ciúmes? Diga comigo, é com ciúmes. Um zelo intenso que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar dentro de nós. Entra uma outra ideia aqui agora. O Espírito Santo não só tem zelo intenso por você, mas Ele faz mais o quê? Que diz o texto? Ele anseia. Diga comigo, anseia. O termo grego ansiar aqui é desejar intensamente. Eu queria chamar você para você ficar em pé aí onde você está. Pode até deixar a sua Bíblia aí embaixo. Nós não vamos ler mais nada agora, nos próximos minutos. Eu só quero encerrar esse tempo sugerindo a você que você respirasse fundo um pouquinho só e deixasse essa verdade bíblica atingir o seu coração. O Espírito que Deus fez habitar dentro de mim, Ele tem ciúme de mim. E Ele anseia por mim. Minha irmã e meu irmão, não é a senhora que quer o Senhor, não. Não é a senhora que quer o Espírito Santo, não. É Ele que lá na eternidade viu você perdido, perdida.
e desejou fazer de você o seu trono. E porque Deus desejou isso, o Filho de Deus se entregou para os nossos pecados, para que esse propósito de Deus se desse. Há uma pessoa que deseja você intensamente. Intensamente. Ele deseja que nós sejamos exclusivamente e totalmente dele. Esse é o propósito de Deus. Que nada mais interfira numa relação de quebrantamento, de proximidade e de rendição a Ele. Ouça-me, o Espírito Santo deseja a gente e deseja a mim, sabendo exatamente quem eu sou. Eu não sei você, mas às vezes a gente vende uma imagem nossa. Aliás, nesse tempo de Instagram, as pessoas vendem uma imagem que nem sempre corresponde à realidade. Mas deixa eu olhar para você, deixa eu olhar para você e dizer uma coisa poderosa para você. O Espírito Santo não está enganado a seu respeito. Minha irmã, Ele vê tudo. Meu irmão, Ele vê tudo. Você já pediu perdão a Deus hoje por algum pecado que você tenha cometido? Se não fez, possivelmente está acumulado algum tipo de pecado aí no seu coração, porque seguramente você já pecou hoje. E você sabe o que acontece quando um crente sincero pede perdão sinceramente a um pai amoroso? O que acontece? O pai perdoa e o pai esquece. Preste atenção, ele perdoa o pecado que você confessou, esquece o pecado que você confessou, sabendo de todos os pecados que você vai cometer até o fim da sua vida. Sabe como é que isso se chama? Graça. Pense em alguém que sabe exatamente que você vai ofendê-lo profundamente nas próximas horas, nos próximos dias, e ele simplesmente despeja favor e perdão sobre você, sem se preocupar com o futuro. E isso se chama graça. Em Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, Deus encontrou os meios para tratar você dessa maneira. É porque Jesus se entregou lá, que o Pai me trata dessa maneira e trata você dessa maneira. Agora perceba, quando o Espírito Santo desejou fazer de mim e de você o trono dele, ele também não se engana a respeito de nada. Ele decidiu fazer de você a sua morada, ponto final. Você deveria então render-se. Você deveria então abrir a vida, abrir o coração e dizer: meu Deus, já que essa é a sua decisão, apesar de mim, assuma o lugar do seu trono. Reine. Deixa eu te perceber. A ideia, irmãos, nesses dias é percepção. O Espírito está aí, Ele fez um trono dentro do salvo. E a ideia é que a gente perceba. A nossa oração nesses dias é: Senhor, destrava minha mente. Senhor, destrava o meu coração, deixa eu perceber isso. Minha irmã e meu irmão, é o Espírito Santo que quer ter comunhão comigo mais do que eu quero ter com Ele. Tenha essa certeza, irmão. É o Espírito Santo que quer ter intimidade com você mais do que você imagina. Então entra na onda dele, vai abrindo o coração dizendo: Senhor, já que essa é a sua vontade, eu vim aqui para estar com o Senhor, eu quero isso também. Me ajude a inclinar a vida para esse sentido. Infelizmente, irmãos, o que eu faço com o desejo do Espírito Santo de ter intimidade comigo é resistir. Eu resisto por uma série de coisas, mas hoje aqui, nessa noite, nos próximos dias, nessa semana, eu queria que você fizesse um exercício, levantar de manhã e dormir à noite, na tarde, vários momentos da vida, dizer: Espírito Santo, eu quero concordar com o fato de que o Senhor é o meu melhor amigo. Eu quero me abrir para ter comunhão plena com o Senhor, do jeito que o Senhor quer. Essa é uma boa oração para você fazer nesses dias. Porque seguramente, irmãos, o Espírito quer falar conosco, nos dirigir, nos consolar, nos encher, nos instruir. E a gente precisa baixar as armas. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.